Olá, colega. Estamos aqui mais uma vez, diretamente do Telesaúde Bahia, conectado com a atenção básica, para que façamos mais um encontro da série Planejamento Reprodutivo. Hoje nós trazemos, nessa terceira web-aula, um tema que traz bastante dúvida e dificuldade no manejo das pacientes nas unidades básicas, para quem está lá na linha de frente, na ponta da assistência, que são os métodos hormonais contraceptivos. Então, é muito difícil para os colegas que não têm uma formação voltada para a hormonioterapia, manejarem sem um devido conhecimento, apropriação, principalmente para aqueles que não têm um ginecologista na equipe multi, que não estejam diretamente atrelados a algum serviço de referência. Portanto, a web-aula de hoje é para tentar trazer algumas dicas práticas do dia a dia, para que vocês possam reconhecer os produtos, compreender qual seria o raciocínio que o médico ou o colega prescritor ou ainda a enfermeira da área de planejamento reprodutivo consegue ter para manejar o uso desses produtos junto às pacientes. O foco que a gente traz aqui para vocês é de uma abordagem mais centrada na mulher, nas necessidades que ela traz, nas comorbidades que ela tem, na faixa etária que ela apresenta, ou seja, na fase de vida que essa mulher está, se ela é uma adolescente, se ela está no menacme com algumas peculiaridades, como, por exemplo, no pós-parto, as puérperas, ou ainda a paciente que já se encontra próxima à menopausa, na chamada perimenopausa, uma fase inicial do climatério. Então, a depender dessas etapas de vida, a mulher pode apresentar mais ou menos risco para algumas situações, por exemplo, interações medicamentosas ou ainda risco de trombose. Então, todos esses aspectos fazem parte do momento em que se escolhe um método contraceptivo, em especial se ele tiver o perfil hormonal. Para a gente utilizar um método contraceptivo hormonal, como eu disse a vocês, a melhor estratégia é olhar para aquela mulher que vem até o nosso atendimento. Mas é óbvio que também temos que conhecer um pouco mais sobre os produtos. Então, hoje eu vou trazer para vocês algo acerca das pílulas combinadas, que são produtos bastante disponibilizados e acessíveis, muitas vezes até adquiridos pela própria usuária em bancadas de farmácia. É muito frequente, infelizmente, né? Muito frequente a automedicação ou a coleta de informações junto a outras usuárias, a amigas, familiares, e às vezes ela vem para o profissional de saúde na ponta, já apresentando efeitos adversos ou dificuldades de adaptação. Então, não raro, elas trazem a demanda já utilizando algum produto, então é importante que a gente conheça os produtos disponíveis um pouco melhor. Falar com vocês também sobre os avanços relacionados às pílulas isoladas com progestágeno, né? Tivemos inicialmente as chamadas mini pílulas, que não conseguem bloquear o ciclo ovulatório da mulher, mas que têm efeitos interessantes de alteração do muco cervical, ou ainda lentidão no transporte tubário, fazendo com que a mulher, por exemplo, que amamente, associe o efeito anovulatório que a amamentação exclusiva traz com esses efeitos de barreira gerados pelo hormônio. Então, veja que para funcionar uma mini pílula, por exemplo, a mulher tem que estar amamentando exclusivamente. Se o bebezinho começa a ter outras fontes alimentares ou ela não está amamentando exclusivamente, cai a eficácia dessa metodologia, tem que se pensar num método que realmente seja anovulatório. Então, conhecer o produto é importante também, para que vocês consigam manejar e indicar melhor para as pacientes cada tipo de produto. Muito frequente também chegar nas nossas UBSs ou nas nossas, até mesmo em âmbito hospitalar, na área ginecológica, a demanda da chamada contracepção de emergência, e muitas vezes
esses produtos hormonais são utilizados como contraceptivo emergencial, ainda que tenhamos hoje a linha de uso do DIU como método emergencial, o mais sedimentado, o que as pessoas procuram mais uma vez, bastante usado como automedicação, é a contracepção emergencial. E é importante vocês saberem até quando usar, quando é a melhor eficácia, como é que a paciente deve utilizar corretamente essa estratégia. Aqui, só para dizer para vocês que o universo que nós temos hoje, a quantidade de pílulas disponíveis no mercado é altíssima. Isso porque existe um apelo da indústria farmacêutica, não há dúvidas, existe a incorporação das inovações de novas moléculas, a descoberta de produtos que possam minimizar os efeitos colaterais e aumentar a adesão das pacientes, a fidelização dessas pacientes ao método. Então, ao longo do tempo, vocês podem perceber que os avanços foram sendo alcançados e incorporados a ponto de hoje nós termos realmente uma infinidade de ofertas no mercado, mas o que realmente traz para nós profissionais a responsabilidade é o conhecimento dos chamados critérios de elegibilidade. Temos que conhecer os produtos, mas, acima de tudo, conhecer a nossa paciente, essa mulher que vem para a gente solicitando a contracepção. E aqui, para a gente escolher o chamado contraceptivo ideal, não existe uma fórmula mágica. Nós temos que dialogar com essa mulher que traz as demandas que são dela. Às vezes tem uma mulher que deseja menstruar, outra que não deseja menstruar, uma que tem espinha, oleosidade, queda de cabelo, efeitos androgênicos, outra que não. Uma relata o oposto, queda de libido e, portanto, se beneficiaria de um efeito mais androgênico. Então, não tem uma fórmula pronta, não tem uma fórmula mágica. Nós temos que entender quem é aquela pessoa que ela traz realmente de expectativas e de necessidades. Mas, de um modo geral, nós optamos por um método que traga alta eficácia. Hoje em dia falamos até muito mais de efetividade do que de eficácia. Eficácia tem a ver com o produto que ele oferece no uso regular. Mas quando a gente vai para a realidade, ou seja, as dificuldades que a mulher tem, por exemplo, de ser disciplinada para usar uma pílula, essa é uma barreira de efetividade, porque o que interessa para a gente é o efeito na prática. Garantia de reversibilidade. Muitas vezes a mulher deseja um método que ela possa rapidamente recuperar sua fertilidade ou num prazo curto. Então, saber quanto tempo a mulher deseja de intervalo interpartal ou de cobertura contraceptiva, qual é o planejamento dela reprodutivo, ela quer ter filhos em 1 ano, 2 anos, quer 1 ou 2 filhos. Então, conhecer um pouco do perfil que está se constituindo na vida daquela mulher, nos seus desejos, nos seus projetos. Isso ajuda a gente a escolher um método de uma longa duração ou de uma curta duração, ou ainda um método definitivo. No caso dos métodos contraceptivos hormonais, todos são considerados reversíveis, até mesmo os injetáveis, que costumam ter um efeito mais prolongado, mas todos são reversíveis, não são esterilizantes. Do ponto de vista de viabilidade econômica, nós sabemos que no nosso SUS nem sempre temos tantas ofertas disponíveis. Nós temos muitas vezes poucos produtos em termos de dose, de apresentação farmacêutica, mas ainda assim é preciso que conheçamos e dialoguemos com essa mulher que às vezes está predisposta a arcar com um custo racional, razoável, para usar um outro tipo de método que lhe traga mais conforto, mais comodidade. Então, dialogar claramente sobre outras possibilidades, ao invés de fechar realmente com um único produto apenas pela acessibilidade ou disponibilidade no Sistema Único de Saúde. Com relação à praticidade do uso, muitas vezes as mulheres têm outras demandas, demandas com filhos, demandas domésticas, demandas do trabalho, demandas de sua evolução pessoal, muitas vezes são estudantes ainda. Então, nesse processo de cada perfil de mulher, mulher trabalhadora, muitas vezes nós temos dificuldades de lembrar, por exemplo, o uso de uma pílula.
Eu acho que o grande entrave para nós hoje é essa mulher moderna conseguir se recordar que tem que tomar a pílula, ter a disciplina neste uso, estar atenta quanto à dose, quanto ao horário desse uso. Muitas vezes o método contraceptivo oral, ele tem uma biodisponibilidade, portanto, um nível no sangue que garante efeito por 24 horas. Então, é por isso que é de uso diário. E essas falhas eventuais podem trazer também falhas de efetividade. Então, estarmos muito atentos às margens dessas falhas, né? Algumas vezes não é preciso suspender o produto, a mulher pode, por exemplo, numa falha de 24 horas, retomar o produto com 2 doses no dia subsequente. Mas se isso vai se estendendo em número de esquecimentos, talvez ela esteja nos dizendo, será que não é hora de trocar o método, de repensar essa via? Eu não estou conseguindo dar conta desse uso diário correto. Então, essa troca com a paciente é fundamental. E com isso também a garantia de adesão. Muitas vezes o colega pergunta de quanto em quanto tempo a gente deve receber uma paciente na unidade básica para controlar ou seguir uma usuária de contraceptivo hormonal. Idealmente, quando se faz a introdução, seria interessante fazer a revisão com essa paciente a cada 3 meses, à medida em que ela vai aderindo, se adaptando bem ao método. Isso poderia ser espaçado a cada 6 meses, e a depender do perfil dessa usuária e da confiabilidade daquele método, da disponibilidade da manutenção, os métodos de longa duração, por exemplo, pressupõem uma revisão anual. Então, a depender do método escolhido e do perfil da usuária, isso pode estar sendo definido com a equipe de saúde. E com relação a interações medicamentosas, temos várias questões aí envolvidas, não raro na unidade básica nós acolhemos pacientes com comorbidades, em especial as de maior frequência, que são hipertensão e diabetes, e obesidade também bastante prevalente em nosso meio, e portanto estar atento a esses perfis vai ser de suma importância. Ressaltaria ainda aquelas pacientes usuárias de neurolépticos, anticonvulsivantes, ou que tem um apoio da saúde mental. Realmente interessante pensarmos que boa parte desses produtos tem metabolização hepática, tem excreção renal e, portanto, interferem mutuamente na questão tanto da absorção do método contraceptivo oral, quanto na sua própria eficácia, uma vez que a gente mexe com esse metabolismo hepático e pode ter aí uma queda nos níveis associados do próprio contraceptivo. Lembrar a vocês que o contraceptivo pode ter também efeitos benéficos, paralelos na vida da mulher, na saúde da mulher. Muitas vezes elas buscam regularidade no ciclo menstrual. Algumas pacientes, numa frequência relativamente alta, apresentam ciclos irregulares, seja por um ovário policístico, uma tiroidopatia associada, uma síndrome hiperandrogênica de hiperplasia adrenal, por exemplo, congênita. Então, situações clínicas que tragam irregularidade menstrual e que possam se beneficiar com o uso do contraceptivo hormonal num regime cíclico ou acíclico, a depender do que a paciente possa desejar, havendo um controle ideal desses ciclos. A redução da cólica menstrual e da própria tensão pré-menstrual. Uma vez que esses produtos sejam anovulatórios e possam bloquear o ciclo, a mulher pode gozar desses benefícios. Lembrar que portadoras de mioma e endometriose costumam ter um controle melhor dessas patologias utilizando o bloqueio contraceptivo hormonal. Então, além dela se proteger da gravidez não planejada, ela estaria freando ou controlando o processo inflamatório associado a essas patologias. Ainda que não cure, que não reduza, que não elimine, pode frear e, de certa forma, estabilizar esse contexto patológico. A questão da amenorreia, que em algumas patologias se faz até necessária para o controle de anemias, para algumas situações clínicas onde a paciente apresente anomalias hematológicas.
Existe uma preferência pelos métodos de longa duração nesses casos, em especial de progesterona isolada, mas é muito importante que saibamos que é possível fazer esse controle menstrual e induzir a amenorreia quando se fizer necessário. E lembrar mais uma vez que os contraceptivos, bloqueando o ciclo ovulatório, têm o potencial de reduzir os cânceres de ovário e do próprio endométrio. Então, existem benefícios atrelados ao uso dos contraceptivos hormonais que vão além do próprio planejamento reprodutivo. Lembrar para vocês que nós temos as questões de efeitos metabólicos que precisam ser bastante atentados. Uma paciente que tem obesidade e dislipidemia não é uma boa candidata para usar estrogênios, por exemplo. E a depender do método progestágeno isolado, os trimestrais também podem trazer prejuízos para esse controle metabólico lipídico de forma adequada. Então, as pacientes que têm alterações glicêmicas ou dislipidêmicas, precisamos estar bastante atentos. Aquelas que têm alterações das vias hepáticas, que possuem litíase, por exemplo, talvez não sejam boas candidatas para o uso da via oral, porque a passagem hepática e o acúmulo de lípides pode propiciar ainda maior acúmulo de bile nesse sistema hepático. Então, são peculiaridades que valem a pena, algumas vezes, trocar ideias com a teleconsultoria, consultar sempre os critérios de elegibilidade, que buscam sempre trazer um norte para a equipe de saúde. Eu comentava com vocês sobre interações medicamentosas, lembrando que também existem interações relacionadas a alguns contraceptivos orais combinados com antihipertensivos, por exemplo. Então, nem toda paciente hipertensa se beneficiaria de um uso de um contraceptivo hormonal oral combinado, por exemplo. Ela teria que estar muito bem controlada, utilizando apenas uma droga e verificando se essa droga não teria interação com os contraceptivos nesse formato, tá? Assim como os hipoglicemiantes para as diabéticas. Lembrar para vocês das fumantes, graças às campanhas e todo o processo de conscientização populacional, nós temos visto uma redução progressiva no tabagismo, ainda que em momentos de crise econômica ou crises como estamos vivendo agora com momentos pandêmicos e tantas questões sociais aí presentes, muitas vezes a paciente tende a voltar ao fumo, né? Então, é importante questionar, a senhora fuma? Está fumando no momento? Porque não importa que ela fume 1 ou 2, não é o quantitativo, mas o hábito per si. E essa usuária de cigarro, ela não é boa candidata a método contraceptivo hormonal. Talvez um método contraceptivo hormonal de progesterona isolada, mas com estrogênio, nunca, não é o perfil preferido. As trombofilias que se tornaram cada vez mais conhecidas, reconhecidas e comentadas, né? Inclusive em âmbitos mais de mídias e redes sociais, realmente elas são contraindicação formal ao uso de qualquer produto hormonal que contenha estrógeno. Então, o grande fator catalisador da trombose seria o estrogênio, não necessariamente as progesteronas. Então, uma paciente portadora de trombofilia seria uma candidata ao uso de um progestágeno isolado, seja ele no formato oral ou os LARCs. Dizer a vocês que, lógico, que esse efeito trombogênico está associado também às doses dos produtos. Não sei se vocês se recordam, mas houve uma notificação há algum tempo atrás, alertando que alguns produtos contraceptivos estariam associados a efeitos trombogênicos, a apresentação de trombose. Claro que isso não é uma questão que atinja toda e qualquer mulher usuária daquele produto, mas temos que atentar que se a mulher tem mais do que 35 anos, se ela tem alguns perfis, como, por exemplo, microvarizes, insuficiência vascular periférica, ou ainda o uso do cigarro, que eu já comentei com vocês, que também é trombogênico, eles podem motivar que essa paciente apresente um potencial muito maior de desenvolver a trombose.
Lembrar a vocês também que a idade feminina, né, eu já comentei que acima de 35 esse risco vai sendo cada vez maior, mas especialmente acima dos 40 anos e para aquelas que já se encontrariam na perimenopausa, o cuidado deverá ser ainda maior, preferindo os estrógenos naturais ou de baixíssima dose, ou ainda os progestágenos isolados quando cabível. Quanto aos efeitos cosméticos, lembrar que pele tem tudo a ver com a questão das glândulas sudoríparas e sebáceas que estão no nosso corpo. E nesse momento, o uso de alguns métodos contraceptivos hormonais, em especial aqueles que têm uma progesterona de alto poder antiandrogênico, são capazes de controlar esses efeitos. E muitas mulheres confirmam na prática os benefícios de redução da oleosidade, redução da acne, redução da queda capilar. E outras queixas muito frequentes que são relacionadas à retenção de líquido e ganho de peso. O único produto, o único método hormonal que foi comprovadamente associado na literatura médica com ganho efetivo de peso, peso de massa gorda, foi o injetável trimestral à base de progesterona isolada. Os demais não têm essa associação, e o que nós vemos com muita frequência, na verdade, é uma retenção de líquidos. Então, a paciente que é usuária de um método contraceptivo hormonal é convidada a fazer uma dieta equilibrada, um exercício físico regular e muitas vezes pode se beneficiar também das chamadas drenagens linfáticas e processos de mobilização dos líquidos, ou ainda pode negociar com o médico assistente, com a equipe de saúde, o uso episódico em baixíssima dose de algum diurético que não traga dificuldades aí para o manejo de suas outras questões clínicas. Mas, em geral, os cuidados cosméticos principais são esses, atentando para aquelas portadoras de varizes que não seriam boas candidatas ao uso de método contraceptivo combinado ou que contém estrogênio, migrando mais para o progestágeno isolado. E os cloasmas, que na verdade não temos realmente como impedir que aconteçam, mas estão mais associados aos estrogênios também, dose dependente, tempo de uso dependente e, logicamente, reduzidos e prevenidos com o uso regular de protetores solares. Toda usuária de método contraceptivo hormonal, independente de conter ou não estrogênio, deve ser estimulada ao uso de protetor solar regular. Bom, eu vou destacar mais uma vez para vocês, é impossível a gente conversar sobre método contraceptivo hormonal, sobre lidar com isso no cotidiano com as pacientes, sem atentar para as categorias dos critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. Gente, é muito prático hoje em dia a gente poder fazer essa leitura individualizada para as pacientes. Foram criadas estratégias simples de acesso a essa informação, temos aplicativos, temos links, temos rodas de consulta, ferramentas mesmo para que isso se torne mais palatável e mais fácil. E hoje aqui nessa web eu tentei trazer para vocês também de uma forma muito prática algumas tabelinhas que poderão ajudá-los na consulta de cotidiano. Então aqui, por exemplo, eu penso numa diabética, eu, logicamente, tenderia a utilizar para essa diabética um método que fosse a menor dose possível, preferencialmente não oral e preferencialmente sem estrógeno. Mas se eu estiver no posto de saúde, só tiver aquele produto, a paciente desejar aquele produto, ela tiver uma boa adaptação com aquele produto, e ela estiver com seu diabetes controlado, ela não deixa de ser uma paciente elegível para utilizar. Mas nós devemos atentar que, na margem de escolha, nós podemos ir do ideal para o possível também. E nessa linha, dialogar com a paciente e vigiar. É lógico que terão situações em que não se poderá utilizar, em hipótese algum, método contraceptivo hormonal, e aqui eu destaco para vocês em vermelho as hepatopatas, que de forma alguma usaremos os combinados, usaremos os medicamentos à base de progestágeno com muita cautela, talvez sejam candidatas muito boas ao DIU ou outros métodos não hormonais. Lembrar ainda que algumas medicações carecem de avaliação das interações,
a obesidade, que eu reitero com vocês, tendendo a utilizar ou um método de longa duração, como o DIU, como os implantes, ou ainda os métodos de progesterona isolada, mas não o injetável trimestral, que tem essa associação forte com ganho de massa gorda. Mioma, endometriose, perimenopausa, vejam aqui a nossa liberdade quanto a essas patologias e quanto a essa fase de vida da mulher, mas preferencialmente atentando na perimenopausa para a menor dose possível e o produto mais natural possível, ok? Fazer só uma menção honrosa quanto à enxaqueca, que é também muito frequente no nosso meio, de que as pacientes se beneficiam mais dos progestágenos isolados, não são candidatas para uso de estrogênio. E eu vejo com muita frequência pacientes que utilizam pílulas combinadas, queixosas de enxaqueca, e isso faz com que a intensidade da enxaqueca aumente e os intervalos livres de crise sejam bem curtos. Então, nosso objetivo é que essa paciente amplie a margem livre sem crises e sejam crises de dor muito limitadas ou até ausentes. Para isso, ela não deve ser uma usuária de método contraceptivo combinado que tem estrogênio. Não é recomendável preferencialmente. Aqui eu trago outras patologias mais agravadas para destacar para vocês a importância de não utilizar pílula combinada nesses casos. Histórico de derrame, AVC, acidente vascular cerebral, insuficiência coronariana, logicamente, as cardiopatas ou antecedentes de trombose, mulheres que se submeteram a algum procedimento cirúrgico, ortopédico, em especial com longo período de mobilização. Então, gente, hipertensão, para utilizar método contraceptivo combinado, tem que ser realmente uma paciente muito bem controlada, um perfil muito seleto. Preferencialmente não utilizar estrogênio. Na dúvida, não utilize estrogênio, porque ele pode, inclusive, comprometer o controle ideal da hipertensão nessas pacientes. Tabagista, já destaquei, e aqui uma menção honrosa para aquelas pacientes que têm neoplasia intraepitelial cervical, ou que já tiveram associação de alguma patologia genital com HPV. Existe uma interação nesse processo com o estrógeno que amplia a possibilidade de recidiva das lesões ou de avanço mais rápido dessas lesões. Mas, assim, categoria 4, não usar em hipótese alguma nenhum tipo de hormônio. Nós destacaríamos aqui toda e qualquer neoplasia hormônio dependente, em especial câncer de mama, paciente com doença instalada de tromboflebite ou ainda antecedente tromboembólico importante, gravidez, vocês já sabem, hipertensão e diabetes nos perfis mais agravados, não caberia. Pacientes lúpicas, algumas doenças reumáticas pioram fortemente também suas crises álgicas diante de método contraceptivo hormonal combinado. A hepatopatia que eu já citei para vocês e as doenças cardiovasculares já destacadas anteriormente. Mas quem é quem? Né? Nós temos que tipo de estrogênio, esse aparente vilão do processo? Ele não é, logicamente, um vilão. O estrogênio, ele traz muitos benefícios para a mulher em relação à contracepção, em especial a estabilidade do ciclo menstrual. Quem garante que a mulher não sangre de forma irregular, quem garante uma estabilidade maior do endométrio para que a mulher possa ir ciclando corretamente, corrigindo o seu eixo, é o estrogênio. Mas com o tempo fomos aprendendo que o etinil-estradiol é uma droga de muita potência e aos poucos fomos diminuindo a dose associada desse produto nas pílulas. E hoje chegamos às formulações que associam o chamado valerato de estradiol, que é um estrogênio mais natural e que consegue, de alguma forma, bloquear também o ciclo, ter uma boa eficiência em relação ao controle do ciclo, não tão boa quanto o etinil, mas também consegue estabilizar sem tantos efeitos colaterais, como citados anteriormente com as outras drogas. As drogas que eu comento aqui no meio estão mais encontradas nos injetáveis. Aqui eu não vou encher a cabeça de vocês com informações sobre as diversas
formas de progesterona, ou especialmente progestágenos, que são os produtos sintéticos derivados, né, dessa cadeia natural fisiológica das progesteronas, mas dizer a vocês que todos esses derivados sintéticos têm efeitos distintos. E para a gente escolher a melhor pílula com o melhor potencial para cada paciente, a gente tem que entender o que ele faz. E aqui eu trago uma tabelinha que pode ser bastante útil no cotidiano para as nossas consultas diárias. Devo salientar para vocês que no nosso Sistema Único de Saúde, nós temos a noretisterona no formato de mini pílula, e aqui vocês podem ver o potencial escalonado de 0 a 10 desses efeitos, dessa atividade de droga que a gente tem aqui. N não tem, e os números aqui se atribuem à escala na lógica de 0 a 10. Então, a acetato de medroxiprogesterona, por exemplo, que está presente nas injeções mensais de progestágeno isolado e nas trimestrais de progestágeno isolado, vejam aqui os potenciais que temos de efeitos antiestrogênicos, efeitos progesterona, ou seja, gravidez símile, um efeito glicocorticoide, ou seja, de alguma forma, realmente temos aí a questão da retenção hídrica e do ganho de peso. A ciproterona, que é uma droga antiandrogênica, conhecida, dentro de uma formulação das mais conhecidas do mercado e mais antigas, ela se propõe a reduzir os efeitos de oleosidade, acne, queda de cabelo, estabiliza bastante para aquela paciente que tem muitos efeitos androgênicos. Entretanto, ela reduz bastante a libido das pacientes, interferindo sumamente nesses processos quando a gente utiliza essa droga. Então, atentar para o que a paciente relata, se houve redução da libido, se houve melhoria, para fazer os devidos ajustes ou até mesmo trocas de produtos. E aqui o levonorgestrel, que ele é encontrado em boa parte dos produtos que nós utilizamos de longa duração, no formato de implante, no formato de DIU medicado, mas também é a droga que nós utilizamos para as contracepções emergenciais. Eu botei em destaque aqui maior branco para vocês esse desogestrel, porque dentre os progestágenos sintéticos, ele seria o chamado mais equilibrado, aquele que daria um meio termo entre os efeitos, podendo assim garantir uma melhor adaptação das pacientes. O gestodeno também garante bastante estabilidade, mas algumas pacientes relatam náuseas. Norgestimato, que tem sido também bastante benéfico em relação a efeitos de pele sem tanta retenção hídrica. Então, mulheres que têm queixas de retenção hídrica se dão muito bem com a norgestimato e a dospirenona, que tem um efeito diurético bastante interessante, categorizado nessas novas drogas de oferta atual. Aqui eu digo a vocês que é uma tabelinha de consulta muito interessante no cotidiano. Bom, os produtos dos métodos contraceptivos hormonais, eles podem ser obtidos pela via oral, utilizados pela via oral, pela via intramuscular, pela via intrauterina, pela via vaginal, pela via percutânea e pela via subcutânea. No nosso encontro hoje, a gente quis focar um pouco mais sobre os orais, as pílulas, mas depois nós traremos num segundo momento um pouco mais de informações sobre os intramusculares, os DIUs, os anéis, os adesivos e os implantes, para que vocês possam se familiarizar também com estes produtos, infelizmente ainda pouco disponíveis no SUS, em especial os DIU medicados e os implantes, os adesivos também, os anéis e as pílulas vaginais. Todas essas incorporações e inovações dos métodos contraceptivos hormonais ainda carecem de incorporação no SUS, em sua grande maioria. Mas no nosso SUS, nós temos garantidos alguns aspectos. Por exemplo, nós podemos dialogar com a paciente se ela preferir utilizar um método contraceptivo hormonal na pílula disponível que temos no SUS, que é etinil-estradiol e levonorgestrel, com dose mediana, tida como mediana,
pode utilizar o regime cíclico ou o regime contínuo, ou seja, ela poderia utilizar fazendo as pausas mensais ou utilizar sequenciadamente. E isso não vai trazer nenhum prejuízo para a saúde da mulher. Esse regime apenas visa estabilizar o endométrio, garantindo um ciclo menstrual mais regular, ou a adaptação da própria mulher diante do seu desejo, da sua expectativa e da sua necessidade, tá? Aqui eu faço um destaque especial para vocês sobre o método contraceptivo emergencial. Estes são os esquemas disponíveis, o antigo descrito por IUSP, que seria utilizando a pílula que nós temos no mercado ou disponível no nosso SUS, divididas em 2 doses. Então, a gente utilizaria dose dobrada 2 vezes para ter o efeito. Ou, mais praticamente, e com menos efeitos colaterais, como náusea ou perda daquela tomada da dose por vômito, seria o uso do levonorgestrel na apresentação das 150 microgramas, numa dose única, mas pode também ser dividido em 2 doses de 75. A verdade é que estes esquemas, quando utilizados, devam ser utilizados no prazo correto, o que garante a melhor efetividade do processo de proteção da contracepção emergencial é o prazo, gente. Então, se a gente utiliza em até 24 horas do sexo de exposição de risco, nós temos 95% de eficácia. 48 horas, 92%. E em 72 horas, 85%. Existem relatos de literatura de uso até em 5 dias, mas nós não devemos extrapolar. Idealmente, estimular as pessoas e orientar a utilizarem no máximo até 72 horas. E outra, não devemos estimular como um recurso elegível para uso rotineiro das pacientes, porque à medida que ela vai repetindo aqueles ciclos emergenciais, cai o processo de eficácia, essas estimativas se modificam. Bom, claro que se a gente falar de expectativa de eficácia ou de efetividade, para quem preferir esse termo, quanto mais estável e menos depender da disciplina da mulher, melhor. Então, disparadamente, o campeão é o implante. Ele chega a índices próximos de 0. Nessa casuística que eu cito aqui para vocês, foi 0, inclusive. Mas vejam como a pílula contraceptiva hormonal oral combinada tem ainda seu lugar. Quando utilizada de forma correta, regular, ela garante uma eficácia bastante razoável. E aqui eu destacaria para vocês os outros produtos, mas a importância aqui foi de trazer para vocês que a pílula ainda tem o seu lugar. Ela é bastante difundida, bastante conhecida, de rápido acesso da mulher, mas para que ela funcione corretamente, a gente precisa ter o perfil da mulher ideal, que vai ser beneficiada sem efeitos colaterais, sem efeitos prejudiciais, mas também a garantia da disciplina deste uso. É muito importante que a gente entenda o perfil e a demanda daquela mulher. Aqui eu destacaria para vocês, porque eu já comentei inicialmente, tudo que a gente deve conversar com as mulheres, por exemplo, se ela deseja menstruar ou não menstruar, se ela pretende controlar algum efeito androgênico ou antiandrogênico, se a questão do custo é algo importante nas tomadas de decisão, e aqui como identificar aquela mulher em perimenopausa, para que o diálogo que eu comentei com vocês sobre o uso de um contraceptivo de menor dosagem, de um estrogênio mais natural, seja colocado em pauta. Então, um FSH maior do que 25, ciclos irregulares, podem já apontar para um período pré-menopausal, perimenopausal. Mas digo a vocês, acima dos 40 anos, esse diálogo já se torna mais cabível. Aqui eu destaco para vocês o que temos no nosso Sistema Único de Saúde, mais uma vez reitero, seriam necessárias novas incorporações para que a gente pudesse oferecer
novas e mais opções para nossas pacientes, com maior efetividade. Entretanto, entre usar o nada e não conversar sobre planejamento reprodutivo, e utilizar o arsenal disponível, e utilizar essa mulher ao autocuidado, eu ficaria com a segunda opção, porque se nós ficarmos num compasso de espera, aguardando as incorporações do que é o método ideal, nós não faremos os métodos possíveis. E o possível, gente, é aquilo que for melhor para aquela paciente e acessível de fato. Aqui, para a gente lembrar para vocês as ferramentas, que eu acho de extrema utilidade, já coloquei na web aula 1, para quem não viu a web aula 1, vale a pena recordar. E digo a vocês, é muito importante também que tenhamos aberta em nossas mentes a cultura da notificação. Nós aprendemos com o tempo que devemos notificar as doenças infecto-contagiosas, em especial as ISTs, as sexualmente transmissíveis, na nossa rotina em saúde da mulher. Nós aprendemos a notificar HIV, nós aprendemos a notificar sífilis, nós aprendemos a notificar Zika, nós aprendemos a notificar Covid. Então, nós precisamos aprender a notificar também eventos adversos que tenhamos em pacientes que usam, por exemplo, métodos contraceptivos hormonais. Porque esse sistema de vigilância em saúde pública nos garante que estejamos utilizando não só com eficácia, efetividade, mas com segurança. E alguns alertas, há um tempo atrás, que surgiram sobre o uso dos contraceptivos orais relacionados à trombose na Europa, surgiram de sistemas de vigilância como estes. Portanto, é muito importante que nós tenhamos esse cuidado, ampliemos os nossos hábitos e cultura de notificação sobre eventos adversos detectados no diálogo cotidiano com as nossas pacientes. Assim, nós teremos esse perfil traçado da nossa própria população, se estamos causando benefício ou malefício quando recomendamos um método contraceptivo hormonal. Aqui para vocês uma lembrança sobre algumas referências bibliográficas. Não deixe de consultar o site do Telesaúde Bahia. Lá vocês terão acesso a outras webaulas, a podcasts, a normativas, a documentos, diretrizes e outras referências bibliográficas que poderão ser bastante úteis no seu cotidiano. Conte com a gente. Um abraço.